a gente ter isso também. Vamos lá, tá no finalzinho. Deixa eu compartilhar aqui. Vamos ver. Pronto. Questão 23. Por que eu fiz questão de não corrigir rapidinho, né? Acabar a reunião para explicar para vocês nesses últimos 10 minutos? Porque a questão de mecânica básica, às vezes o pessoal tem um pouquinho de dúvida, né? Então, vamos lá. Vamos corrigir essas aqui, para que se cair na prova, pelo menos essas, né? Não errarem. Então, a número 23 diz assim. O sistema de direção... Deixa eu até pegar minha canetinha vermelha. O sistema de direção é um dos mais importantes componentes de segurança do veículo e um dos responsáveis pela dirigibilidade. Claro, o sistema de direção tem o volante, onde a gente dirige com o volante, né? Então, até aqui, gente, nada de pergunta. Até aqui, eles fizeram o quê? Eles explicaram, mais ou menos, um pouquinho do que é o sistema de direção. Lembrando que eu já mandei um vídeo que é muito bom, eu volto a falar, que aquele cara lá que ele dá dicas para as questões de provas também, ele é muito bom, eu gostei da didática dele, tá? E esse cara lá do Detran, lá do Detran nada, é porque o Ariel riscou ali, eu até me confundi. E esse cara do vídeo que eu falei para vocês, ele dá umas dicas boas e ele é de mecânica, inclusive, tá? Então, ele passa todos os sistemas do veículo. E o sistema de direção realmente é um dos mais importantes, né? A pergunta vem aqui, ó. O condutor deve verificar periodicamente, ou seja, sempre, né, direto, o funcionamento correto da direção por meio de profissionais especializados. Qual é o objetivo da gente ir num profissional especializado e verificar esse sistema de direção, tá? Esse é o objetivo. Então, o objetivo da gente ir num profissional especializado é verificar se tem folgas no sistema de direção e essas folgas podem comprometer a estabilidade do veículo e favorecer para que a gente se envolva no acidente. Tá? Então, olha só, é só prestar atenção na própria pergunta, né? Por que a gente tem que ir periodicamente, de tempo em tempo, num profissional especializado, verificar o sistema de de direção, para ver se tem folga no sistema de direção, para ver se tem folga que vai comprometer a estabilidade do veículo, tá? A letra B, que foi o que a pessoa colocou, né? Tá ali, efetuar o balanceamento das rodas a fim de evitar deformidades prematuras no alinhamento das rodas. Não, gente, balanceamento, alinhamento, não. Isso aqui a gente vai até, a gente até conversou, né? Que quando que está na hora de fazer um balanceamento, é quando ocorre vibrações no volante, então pode ser que confunda um pouquinho, porque está falando do sistema de direção e balanceamento, a gente pensa, né, nisso, mas balanceamento e alinhamento, a gente já pensa mais do conjunto de rodas, né? O sistema de rodagem do veículo, tá? Letra C. Analisar se haverá necessidade de efetuar o rodízio em X dos pneus. Também não. Letra D. Substituir a água do reservatório, pois em mau estado poderá provocar o rompimento de um dos componentes do sistema hidráulico de direção. Não, nada a ver. Gente, pensem dessa forma, tá? Já fui direto na resposta correta, que é a letra A, para que se cair essa questão, vocês já vão direto na resposta. Tem muito delongas, não precisa ser mecânico aqui para acertar a questão de prova, não, tá? Então, vamos lá, de novo. O condutor deve verificar periodicamente direto o funcionamento da direção, correto da direção, né? Por meio de profissionais especializados. Qual é o objetivo da gente fazer isso? Ver se não tem folga no sistema de direção. Sabe, assim, ó, os meus alunos sempre brincavam que dirigir uma Kombi tinha que dar umas 2 voltas no volante para depois a Kombi virar, né? Eles sempre brincavam assim que tinha muita folga. Isso é perigoso, claro, se tem folga no sistema de direção, realmente afeta a dirigibilidade, pode sim causar acidentes, tá? 24. A lâmpada de alerta do nível de fluido de freio no painel do veículo está acesa. Essa lâmpada, gente, é a chaleirinha, até que esses dias estava rolando aí no WhatsApp que a pessoa viu a lâmpada e falou, meu Deus, o que é essa lâmpada do gênio, né, que apareceu no painel aqui, mas na verdade é aquela chaleirinha que aparece no painel. Então, beleza, a lâmpada do nível do óleo ali, do fluido de freio, né, apareceu no painel. Quando o freio de serviço é acionado,
ocorre um ruído forte. Ai, gente, aqui eu confundi, fiz confusão. Da lâmpada do Aladim não é a do fluido de freio, é do nível do óleo, tá? Então, fiz confusão, esquece. A do fluido de freio é a mesma do freio de mão. Quando a gente engata o freio de mão, aparece aquele ponto de exclamação, tá? Fiz confusão ali, desculpa. São luzes vermelhinhas que aparecem no painel, mas são diferentes. A do nível do óleo é a chaleirinha e essa do fluido de freio é a luz do freio de mão, tá? Então, beleza. A luz do fluido de freio está acesa ali no painel. E quando a gente está dirigindo, e quando aciona olha aqui, ó, o freio de serviço, sabe o que o freio de serviço? É o freio do pé. Então, olha lá, a gente está dirigindo e quando a gente pisa o freio do pé, ocorre um ruído forte. Parece um ferro roçando com ferro nas rodas dianteiras. Nesse caso, o proprietário ou condutor deve fazer o quê? Completar o nível do fluido do freio no cilindro mestre, levar o veículo ao posto de serviço e lubrificar os discos de freio, desligar os fios da boia do reservatório de cilindro mestre? Não. Levar um veículo a um posto especializado para verificar o sistema de freio, tá? A gente não pode simplesmente chegar e completar nada, chegar e fazer alguma coisa assim aleatória. A gente tem que levar num local especializado, né, especializado e verificar o sistema de freio, tá? De novo, é a mais completinha ali, ó. Questão mais completa é a questão correta da prova, tá? 25. O motorista cujo carro quebrou permaneceu num túnel com trânsito congestionado, esperando por socorro. Após 3 horas, ele começou a tossir muito e sentir tonturas, provavelmente por ter ingerido grande quantidade de... Gente, normalmente, quando a gente fica embaixo de um túnel, por mais que os túneis assim tenham exaustores, né, para puxar todo aquele gás ali, quando tem um congestionamento, normalmente recomenda-se até desligar os veículos embaixo de túnel, tudo por conta da poluição mesmo, né? Dos gases nocivos ao meio ambiente que saem pelo escapamento dos veículos, tá? E ali, como ele ficou tonto, né, e com tosse, isso está relacionado ao quê? Ao monóxido de carbono, tá? Se vocês não soubessem disso, quer ver? Eu vou ler as outras questões, porque essa daqui não tem como a gente ver, é a maior, a mais explicadinha. Não tem, né? Essas aqui estão todas do mesmo tamanho, a gente vai ter que ler todas mesmo. Mas eu vou ler com vocês para vocês verem que os outros não têm nada a ver, que a gente pode cortar já algumas questões, alguns itens, tá? Da questão. A letra A diz CO2, dióxido de carbono, é um gás não tóxico, mas corrosivo. Um gás corrosivo vai causar tontura e tosse? Não, vai corroer, né? Um gás corrosivo, gente, ele é o causador da chuva ácida, que é o dióxido de enxofre. Então, fizeram uma confusão aqui, isso aqui está errada, tá? Mas, enfim, né? Então, se coloca aqui mais corrosivo, não vai tossir, vai corroer, né? Gerado por motores de aviões. O que tem a ver o motor do avião aqui para a nossa história, né? Queimadas. O que tem a ver uma queimada, gente? Está dentro de um túnel com trânsito de veículos, né? Incineradores, né, de lixo, que corrói ponte, estábulos e postes de ferro. Gente, errado, né? Número 1 não tem nada a ver, a letra A, desculpa, não tem nada a ver com a pergunta, né? Letra C, dióxido de enxofre, esse aqui é o causador da chuva ácida, tá? Que corrói pontes, corrói coisas de ferro. É o gás liberado pelo ar-condicionado de veículos antigos, que causa uma reação em cadeia e destrói parte da camada de ozônio. Não, gente, o dióxido de enxofre é o causador da chuva ácida. O que causa um buraco na camada de ozônio é outro, né? Que daí eles fizeram uma confusão danada. E aquele solar de ar-condicionado não tem nada a ver com a pergunta também. A pergunta, gente, o que ele fez? Ele está parado embaixo de um túnel, então tem que ter coisa que sai dos gases ali, sai pelo escapamento, tá? Letra D, NO2, óxido de nitrogênio, gás não tóxico, produzido pela queima de qualquer produto orgânico e pela respiração de animais e vegetais causado pela... Nossa, eles fizeram um balaio de gato, fizeram uma confusão nas outras questões, gente. Olha só a questão correta. Monóxido de carbono, esse
o topzera, assim, de poluição. Quando se fala em poluição, a gente tem que pensar em monóxido de carbono. Os nossos veículos pequenos, carro e moto, são os maiores causadores de poluição atmosférica por conta do monóxido de carbono, tá? É um gás expelido durante a combustão da gasolina, aí sim, que impede a oxigenação no sangue, podendo até levar à morte por asfixia. Aí tem mais a ver, que ele começou a tossir, ficou tonto, ele já está ruim por conta de quê? Do monóxido de carbono. Gravem esse aqui, ó, tá? Esse aqui que é o pancadão mesmo, tá? Que é eliminado pelos gases ali, resultantes da queima de combustível dentro do motor. Vamos lá. 26, questão grande, né, para esse horário. Vamos lá. Em relação ao meio ambiente, considere. É correto que consta em. A gente tem que vir aqui embaixo primeiro. Lembra que eu já dei essa dica, né? Sempre que tiver números romanos, a gente vai embaixo. Eles querem saber o que é certo em relação ao meio ambiente. Número 1. Entulhos devem ser transportados para locais próprios. Não se deve jogar entulho nas vias e nas suas margens. Certo. Número 2. Em caso de acidente com transporte de produtos perigosos, químicas, inflamáveis e tóxicos, deve-se procurar isolar a área e impedir que atinjam rios, mananciais e a flora. Certa resposta. Número 3. O espaço público é de todos, portanto, cada cidadão deve fazer a sua parte, mantendo limpo e conservado? Certa resposta. Número 1, número 2, número 3 estão corretas, a gente vai assinalar a letra B, que diz a 1, a 2 e a 3. Questão 27. O plantio de vegetação bem planejado, não é vegetação de qualquer forma plantada na rodovia, né? Bem planejado, é o fator determinante de segurança rodoviária, pois propicia locais mais bonitos e limpos? Será que essa é a resposta certa? Não. Torna mais agradável o deslocamento nas ruas? Não. Proporciona melhor campo visual e proteção contra o ofuscamento. Vai fazer sombrinha ali para os condutores, né? Então, essa é a resposta correta. Pensem assim, gente, ó, quando tiver essas questões aqui de meio ambiente, pensa sempre que é relacionada a não poluir meio ambiente. Quando for cidadania, né, é a questão dos direitos e deveres que a gente tem como cidadãos no trânsito, tá? Questão 28. Deixa eu limpar aqui. Acabando. Mas, meu Deus, essa caixinha que tá... Vou colocar para cá. Questão 28 diz assim: em um dia de sol, um pedestre vestido de bermuda e camiseta foi atropelado e está deitado no chão, gemendo de dor nas costas. Enquanto aguarda o resgate, a pessoa que socorre deverá: A. Retirar a camiseta da vítima? Não, porque quando a gente retira a camiseta da vítima, a gente vai mexer na vítima todinha e pode agravar uma possível lesão, né? Manter a vítima exposta aos raios do sol, daí é sacanagem, né? Já está um dia quente, já foi atropelado, está ali no meio da rua, provavelmente porque ele é asfalto quente, não. Retirar a vítima do local, ajudando a andar para um local protegido? Não, gente, a gente não pode retirar a vítima do local. Proteger a vítima contra o sol? Sim, a gente pode tentar fazer uma sombrinha para ela, pelo menos isso até a chegada do socorro, tá? É a resposta correta da 28. Bem óbvia, né? Pelo menos. 29. Ao movimentar um acidentado com suspeita de fratura na região da coluna vertebral, as pessoas que o socorreram danificaram a medula dele. A consequência mais grave desse procedimento errado é o quê? Gente, a gente normalmente não mexe em vítimas de acidentes para não causar lesão na medula. A lesão causada na medula pode fazer o quê? Paralisia dos membros. A pessoa pode ficar paraplégica ou pode ficar tetraplégica, pode perder o movimento dos braços, das pernas, pode perder o movimento só dos braços, tá? Então, sem dúvida nenhuma, movimentar um acidentado que tem suspeita de fratura da coluna vertebral pode causar paralisia nos membros, tá? Isso acontece muito. Questão 30, última questãozinha, então, para a gente descansar. Para acionar o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, em caso de desmaio ou infarto, deve-se ligar para que telefone? Ele quer saber qual é o número do SAMU. Gente, não pode errar essa.
15, 14? Não. Isso aqui, quem é mais antigo, lembra que antigamente tinha esses números aí na Polícia Rodoviária Estadual, mas não é mais. 190 é PM. 193 é bombeiro. E como eles não pediram bombeiro e nem PM, eles querem saber o do SAMU, é o 192. Tá? Todos esses números eles podem pedir lá na prova. Tá, gente? Essa daí é bem fácil, né? Meio que decoreba mesmo. Então, fechou. Ó, eu agradeço a presença, 9 participantes, até às 10 horas da noite. Uma boa noite para vocês, bom descanso, uma boa prova lá no Detran. Espero ter ajudado vocês um pouquinho, tá? Tchau, gente. Boa noite, tá? Obrigada aí pela presença. Tchau, tchau. Boa Boa noite. noite, professor. Tchau, até a Boa próxima. prova, boa prova.